O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem meio às correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre túmulos e os montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permanecemos com a saga desta profecia de Samuel em seu segundo livro, onde nós, quando percebemos toda a manifestação do próprio Deus diante da humanidade, vamos compreendendo a perversidade, a maldade, a maledicência e a fragilidade do ser humano em não conseguir resolver os seus próprios problemas. É muito fácil colocar a culpa no outro, ao invés de assumir a própria responsabilidade. Assim, desde Adão e Eva, passando por todos aqueles que Deus chamou, Noé, Moisés, Abraão, Deus foi se manifestando para o seu povo. Assim, as tribos de Israel se estabelecendo, eles tendo juízes no meio deles, agora iniciando um período do reinado, e agora o reinado começa também a perder poder, porque as 12 tribos começarão a se dividir em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte.
reino de Roboão e reino de Jeroboão. Aqui não temos o nome desses dois reis, mas a saga continua, e aí vamos percebendo que a ganância e a prepotência do ser humano faz com que as guerras e, infelizmente, a morte acabe com a humanidade. O mundo não vai acabar porque Deus virá e destruirá o mundo. O mundo já está acabando por si só, porque, na verdade, nós somos burros e esquecemos que não temos outra casa para ir. Só se virarmos marcianos. Mas acho que ninguém aqui tem dinheiro para ir para Marte, né? Então, o reino começa a se dividir, a maldade começa a entrar no reino de Israel, Davi com seu povo começa a fugir, e assim nós percebemos que muitas das vezes nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos das guerras, nós fugimos das realidades que são colocadas diante de nós, porque infelizmente aqui nesta saga estava se fugindo do fio da espada, porque seriam mortos. Mas quantas pessoas fogem de nós, evitam o confronto porque na verdade não tem argumento? Eu acho que esse é o desafio de cada um de nós, enquanto seres humanos, enquanto cristãos, enquanto pessoas de fé. Darmos testemunho da verdade, mesmo que às vezes a verdade doa, na certeza de que também não somos donos da verdade, mas somos filhos do dono da verdade e somos convidados a sermos como Ele. Assim, no Evangelho, nós temos a narrativa de Jesus indo na região de Gerasa, não Gerais, Gerasa. Jesus, então, anda no meio de um povo pagão. E no meio do povo pagão, naquele povoado, Jesus encontra com um homem possuído por um espírito impuro. Este homem andava vagueando pelas cidades e ficava entre o meio dos túmulos. Ou seja, este homem já havia morrido há muito tempo, só tinha esquecido de deitar, porque estava possuído. Entregou a vida dele para o inimigo. O diabo, quando ele entra na nossa vida, ele não entra para brincar, ele entra para destruir. Por mais que ele possa entrar como um grande sedutor, e assim ele é, um baita de um sedutor, fala tudo o que a gente quer. É igual casal apaixonado, a gente fala tudo bonitinho. Satanás entra na vida da gente também só falando coisa boa, prometendo mundos e fundos. É assim que ele entra na nossa vida, prometendo aquilo que nós não conseguimos ser e nem ter, pela nossa ganância. Este homem estava possuído e morava no cemitério, morava no meio dos túmulos. É muito triste perceber hoje pessoas que ainda estão vivas, mas perderam brilho no olhar, perderam brilho no sorriso, preferem e estão dizendo por aí: eu prefiro morrer porque não quero mais ficar aqui. Este homem já tinha perdido o sentido da vida, já tinha perdido o prazer de viver, e era literalmente um louco, porque ninguém segurava ele. Tentava amarrar, ele arrebentava. Algemava, ele rompia as correntes, as algemas. Ou seja, as pessoas do povoado já tratavam ele como louco e como um animal, porque quem fica preso é animal. Assim, Jesus passa diante daquele homem, e aquele homem se joga aos pés de Jesus. Se joga aos pés de Jesus e pergunta para ele: o que o senhor veio fazer aqui? Veio me atormentar? Veio, como a gente diz por aí, veio encher o meu saco? O que você veio fazer aqui? Eu estou quieto aqui, por que você veio me incomodar? E é literalmente isso que acontece. Satanás tem medo de Deus, porque a guerra com ele
sempre será perdida. Deus sempre vai vencer Satanás, gente. A guerra de Satanás não é contra Deus, é contra a gente, porque a gente se entrega para ele. Contra Deus ele vai perder, vai apanhar. É sempre derrota diante de Deus, mas contra a gente, às vezes, ele vence. Portanto, assim como o Santo Padre nos orientou no dia de ontem, com Satanás não se conversa, com Satanás não se brinca. Aqui, Jesus conversa, dialoga com ele, mas sem dar brecha. Lembremos quando ele foi tentado no deserto, Jesus sempre respondia com a palavra de Deus. Com Satanás não se conversa, com Satanás não se brinca, com ele não tem diálogo. E a gente vai por aí brincando com ele, conversando com ele, né? Porque eu estou com um problema difícil na minha vida, eu estou vivendo uma doença, eu estou vivendo uma enfermidade, e aí ao invés de buscar a Eucaristia, ao invés de buscar a comunhão, ao invés de participar da missa, ao invés de rezar o texto, rezar o rosário, ao invés de ler a palavra de Deus, ao invés de confessar, onde a gente vai? No centro espírita. Onde a gente vai? Recorrer à simpatia. Onde a gente vai? Recorrer ao horóscopo. Onde a gente vai? Na igreja protestante para buscar cura, porque a gente não acredita na Eucaristia que a gente comunga, a gente acredita na cura do pastor. A única realidade, a única experiência que pode curar e exorcizar os demônios da nossa vida é a Eucaristia, porque é o próprio Deus. E tem muito católico por aí que não acredita que Jesus está na Eucaristia. Muito católico. Acha que é um pãozinho. Pãozinho você faz lá na sua casa e come com bolo. Come com bolo, come com café, faz o que você quiser. Aqui não tem pãozinho, aqui tem Cristo. Presença real e substancial. E a gente fica pulando de galho em galho, uma hora o galho vai quebrar. E a gente quebra a cara. Com ele não se brinca. Você precisa da cura na sua vida? Você precisa da libertação na sua vida? Você precisa de Jesus Cristo. Não se entreguem a esta vida do ocultismo, da mentira, da macumbaria, da feitiçaria. Porque você, se estiver fazendo isso, está vendendo sua alma para o capeta. Paremos de fazer isso em nossa vida. Muita gente fica pulando de galho em galho, e aí se diz tudo, mas não consegue viver uma fé em Deus. Olha o que aconteceu com este homem. Ele foi exorcizado por Jesus, e assim ele pediu que o próprio Satanás falou assim: olha, não faz isso com a gente, manda a gente ir para os porcos, porque aí nós vamos nos possuir outros. Satanás precisa toda hora de um corpinho para possuir. E assim Jesus autoriza aqueles espíritos, aquela legião, ir para os porcos, porque o porco para o judeu era um bicho impuro. Por isso que é levado, colocado o espírito nos porcos, porque judeu não gostava de porco. Espírito de porco, exatamente. Então, os espíritos possuem os porcos e se jogam no mar. E aí o povo ficou revoltado com Jesus, né? Porque Jesus deu prejuízo, né? 2.000 cabeças de porco, haja churrasco, né? E assim pedem para Jesus sair daquela região. Sabe por que eles pedem para Jesus sair da região? Porque quem é de Deus incomoda. Quem vive a palavra incomoda. Quem vive uma vida eucarística incomoda o encardido. Quem vive uma vida de fé e a busca da santidade incomoda quem está no pecado. E nós? Estamos incomodando alguém?
não atormentando, enchendo a cabeça das pessoas, infernizando a cabeça das pessoas. Mas a gente incomoda porque quando a gente faz um longo processo de exame e reconhecimento de quem nós somos, nós vamos entendendo que a única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. Mas nós, através do nosso testemunho, conseguimos incomodar muita gente que está no caminho errado. E assim eles caem em si e reconhecem que precisam mudar de direção. Aquele homem que morava no cemitério, que estava possuído por diversos espíritos, foi exorcizado e estava igual uma criancinha, tranquilinho do lado de Jesus. E o povo ficava com medo, porque quem já levou pedrada sabe que dói, né? E assim Jesus vai embora e aquele homem escolheu segui-lo. Jesus não permite, mas diz: vai, e agora seja testemunha daquilo que você vivenciou. E eu acho que é este o nosso caminho, dar testemunho de Cristo. Nos momentos em que Ele nos reergueu, nos curou e nos exorcizou. E também dar testemunho do momento difícil que nós vivemos, mas na certeza de que nós não estávamos sozinhos, mas tínhamos um Deus do nosso lado que nos sustentava.